Tema especial para o INEP, um tema especial porque é um tema que tem muito a ver com a prova, mas é um tema que ele aparece esporadicamente e está na hora de, no esporádico do INEP, está na hora de aparecer de novo. Está na hora de aparecer de novo. A nossa pegada de revisão hoje é para lembrar de um capítulo bem relevante da clínica médica e lembrar naquilo que é mais importante, que o INEP mais gosta dentro dele. Precisamos falar de cirrose. Mais especificamente, da parte mais pulsante de cirrose, a mais exuberante para o INEP, a complicação talvez mais clássica de todas da cirrose, peritonite bacteriana espontânea. Quero conversar de cirrose à luz da PBE, de uma das complicações, que de fato é queridinha de examinadores, queridíssima de examinadores, e é a que tem a maior probabilidade de aparecer na prova. E obviamente quando a gente conversa sobre PBE, tudo que a gente já estudou de cirrose vai vir à tona, né? Tudo. Os conceitos da encefalopatia, a síndrome hepatorenal, que é incomum até nas provas de acesso direto, e o INEP, por sinal, nunca explorou. Os conceitos globais da doença, né? Tudo acaba vindo à tona. Mas lembrando da peritonite bacteriana espontânea, que é um tema importante, mas que tem conceitos bem especiais e que a gente não pode vacilar. Bem especiais. O cuidado que a gente precisa ter na PBE é que o nome tem o potencial de nos atrapalhar. E tem o potencial de nos atrapalhar não por conta do bacteriana, não por conta do espontânea, mas por conta da peritonite. É que a primeira vez que a gente é apresentado a primeira vez que a gente é apresentado ao termo peritonite, a gente é apresentado num corredor do hospital. Às vezes na emergência, e a gente tem a menor noção do que é um peritônio, muito menos um peritônio inflamado. E a gente aprende isso pela primeira vez encontrando um indivíduo que não está nada legal e que tem indícios de um status inflamatório exacerbado no abdômen. Aquela é a primeira vez que a gente tem a impressão do que é peritonite, e aquilo marca. É a peritonite do cirurgião. A peritonite do cirurgião tem muita irritação peritoneal, muita inflamação no peritônio, geralmente como complicações de doenças intraabdominais. Essa peritonite, que é muito importante para o dia a dia, pode confundir a gente no contexto da PBE. A peritonite de que trata o nome peritonite bacteriana espontânea é diferente. E a gente precisa ter atenção nisso. E é diferente porque ela habitualmente aparece num indivíduo muito diferente. PBE é uma das complicações mais clássicas da cirrose hepática. E o indivíduo cirrótico é um ser que merece ser estudado. É um indivíduo diferente. Ele é diferente de tudo que a gente já viu na vida. Tudo que a gente viu na vida. É que o fígado é o grande orquestrador metabólico do corpo. O indivíduo que tem a cirrose hepática tem tudo para estar desarranjado. Essa não é uma discussão para a gente relembrar toda a fisiopatologia da cirrose, mas existem alguns elementos que são críticos e que a gente não pode negar. O indivíduo cirrótico é um ser desequilibrado. E eu posso usar dois argumentos que facilmente fazem a gente entender o desequilíbrio do cirrótico. Um deles é que, por conta da cirrose, habitualmente os indivíduos desenvolvem uma dificuldade do trânsito do sangue pelo fígado. O sistema porta fica travado, o indivíduo desenvolve graus variados de hipertensão porta. Isso porque o fígado não funciona. O sangue fica represado na circulação esplâncnica, a circulação da barriga.
em um indivíduo que o fígado não tem capacidade de depurar substâncias que deveriam ser depuradas. O sangue fica preso na barriga e o fígado, ao mesmo tempo, daquele pouco sangue que chega e consegue ultrapassar, não consegue depurar substâncias. Dessa falta de depuração de substâncias, jorra para a circulação sistêmica uma série de substâncias vasoativas, principalmente vasodilatadoras. Isso faz com que o hepatopata, em linhas gerais, seja um indivíduo vasodilatado. Seja um indivíduo que tenha tendência à hipotensão. A periferia está toda aberta no cirrótico. E se a periferia estiver toda aberta, os vasos dilatados, com aumento da permeabilidade vascular, isso facilita a entrada de coisas no corpo, facilita a saída de líquido vaso afora. Isso é uma das razões que explica o indivíduo com cirrose ter ascite. É uma das razões. É vasodilatado, tem líquido represado na circulação esplâncnica, resultado, escapole líquido para o espaço peritoneal e o indivíduo tem ascite. Esse contexto por si já mostra que o indivíduo ele é diferente, né? Muito diferente. Mas para piorar tudo isso, o indivíduo com disfunção hepática tem déficit de síntese de proteínas, que é uma das funções do fígado, certo? E se o indivíduo tem déficit de síntese de proteínas, tem uma tendência a ter menos albumina, óbvio, mas também globulinas. O indivíduo hepatopata tem menos imunoglobulinas, tem menos anticorpos, tem menos defesas. É um indivíduo especialmente propenso a infecções. Naturalmente ele já é assim. Naturalmente já é assim. Mas quando a gente conecta os pontos, a coisa fica ainda pior. Porque eu estou falando do ponto de vista sistêmico. Mas se a gente for lá para a barriguinha e observar o que acontece na barriguinha, juntando todos esses elementos da equação, o bicho pega. O bicho pega. Veja, lá na barriga, o indivíduo hepatopata, cirrótico, com hipertensão porta, começou a acumular líquido, porque o sangue não flui adequadamente pelo sistema porta, e ao mesmo tempo o indivíduo está vasodilatado, isso é um mecanismo de proteção, inclusive, abre a porteira, o líquido escapole para o peritônio. Ok. Tem ascite. Tudo bem. Primeiro elemento. Segundo elemento importante, o líquido acítico formado no cirrótico é líquido pobre em proteína. Não é líquido inflamatório. É um líquido transudativo. É o líquido escapulindo para fora do vaso. O líquido não está conseguindo atravessar o sistema porta. Ficou aqui, escapole, para o espaço peritoneal. Tá. É um líquido pobre em proteína. Se o líquido acítico do cirrótico for pobre em proteína, significa que naturalmente lá tem pouca albumina e tem pouca globulina, tem pouco anticorpo. Certo? Tudo bem. Só que aí vem o ponto adicional. É que, além do líquido naturalmente de qualquer cirrótico já ter pouco anticorpo, o cirrótico em si já tem muito menos anticorpo para dar e vender do que qualquer outra pessoa. Resultado, o líquido acítico do cirrótico tem especialmente menos globulina do que qualquer outro líquido acítico transudativo. É um líquido que é um piscinão para infecção. Não tem combate ali, papai, sabe? É assim, vem, deite e se aproveite de mim. Esse é o líquido acítico do cirrótico, tá lá esperando que alguém chegue. E aí vem o último ponto que explica o cirrótico ser um indivíduo a ser estudado. É que como as porteiras estão todas abertas, por conta da vasodilatação extrema, sai quem quer, o líquido, entra quem quer, bicho. Todas as porqueiras do mundo que a gente anda comendo por aí, que passam pela circulação esplâncnica, todas essas porqueiras, sabe aquele hot morte que tu comeste outro dia na praça? Pois é, essas porqueiras todas, veja, mostram que o intestino não é um lugar muito bom para se viver.
veja o que sai dele, né? Mas enfim. O detalhe é que a porteira do cirrótico está aberta. A circulação esplâncnica está aberta, está arregaçada. Entra quem quiser, entendeu o ponto? O cirrótico é um indivíduo que tem uma propensão maior a sofrer com translocação bacteriana. Um bichinho que esteja passando ali pelo intestino, olha, dá uma olhada no peritônio e fala, olha, que legal. Olha, gente, tem um piscinão ali. Vamos lá? Normalmente isso acontece com todos nós, sabe? Mas a gente se resolve. A gente destrói, eletrocuta o bicho. O cirrótico não. E aí o que pode acontecer? Um bichinho pode pular. Um bichinho pode se proliferar discretamente. E esse bichinho pode ferrar a vida do indivíduo cirrótico. Um indivíduo que não tem proteção, que tem um líquido, enfim, que é incapaz de combater qualquer bichinho. E pode surgir uma infecção que é potencialmente fatal. Afinal de contas, né? Se o indivíduo cirrótico desenvolve infecção, veja que coisa. Uma pessoa normal quando desenvolve infecção, normal não cirrótico quando desenvolve infecção, lança a mão de toda a resposta imune para combater a infecção. Como é que o cirrótico é todo atrapalhado? No contexto de infecção, o cirrótico é todo atrapalhado. Tenta combater, não consegue, libera uma série de substâncias vasoativas, um monte de vasodilatador para melhorar a passagem de células de defesa para o local da infecção, que é o que acontece geralmente quando a gente está infectado, né? A sepse tem muito disso, né? E aí dana-se tudo, papai. Entendeu? O indivíduo cirrótico tem uma resposta inflamatória totalmente atrapalhada. Se tiver infecção, pode ser um caos. Pode ser um caos. Esse é o problema de todo esse contexto. Um bichinho pode promover uma resposta inflamatória totalmente atrapalhada no cirrótico e isso culminar com a evolução desfavorável da doença. O grande detalhe é que se soma a todo esse processo a incapacidade do cirrótico responder de forma objetiva a uma infecção. E por isso, a peritonite bacteriana espontânea é um cenário que o indivíduo espontaneamente tem bactérias passando por líquido acítico e gerando inflamação. É uma peritonite diferente. Não espere que o indivíduo cirrótico com ascite tenha peritonite bacteriana espontânea assim, não espere isso. Não espere. Bloomberg. Não. Não é como a peritonite do cirurgião. Não é. É uma coisa totalmente diferente do que a gente espera. Totalmente diferente. Peritonite bacteriana espontânea tem que ser suspeitada em qualquer indivíduo cirrótico com ascite que não esteja bem. Pega essa. Todo cirrótico com ascite que não esteja bem, todo cirrótico com ascite, e eu não sei exatamente por que a pessoa não está bem. Não sei. Por que você... Nossa, você não está bem hoje, hein? Tô vendo sua ascite, você não tá bem hoje. O que aconteceu? É porque falaram ali que o Palmeiras não tem mundial. Não, aí tá explicado. Mas se não tiver uma justificativa clara, a pessoa não tá bem, não tiver, tem que investigar porque pode ter peritonite bacteriana espontânea começando a dar as suas caras. Entendeu o ponto? O paciente com peritonite bacteriana espontânea pode ter inflamação a ponto de ter dor abdominal, a ter defesa. Pode. Isso pode acontecer. Pode ter febre. Isso até pode acontecer. Mas se a gente se prender a isso para definir diagnóstico, esqueça. A suspeita vem pelo fato do indivíduo não estar bem. Entendeu? Sem uma justificativa clara. Eu não estou bem porque eu tô com uma colecistite aqui. Tá, tem um diagnóstico, então deixa de lado. Agora, se não tiver uma razão, investigue. Cirrótico, chegou no pronto-socorro, não estou bem, estou me sentindo mal, náuseas, vômitos e tal. Tá bom. Comeu alguma coisa? O que será que aconteceu e tal? Mas a gente vai ter que dar uma espetadinha na barriguinha, porque pode ser que você tenha peritonite bacteriana espontânea. Entendeu? Esse é o pensamento na PBE. Esse é o pensamento. Todo cirrótico que não esteja bem tem que ser avaliado para a possibilidade de peritonite bacteriana espontânea. Entendeu isso? Entendeu tudo? Tá tudo resolvido. Vai por mim. Tá? Quer ver como tá? Se a gente suspeitar, tem que partir para tentar definir o diagnóstico. Tá bom? E como é que a gente faz isso?
para definir o diagnóstico, é só mostrar para o mundo inteiro ver os elementos que compõem a peritonite bacteriana espontânea. O que é mesmo a peritonite bacteriana espontânea? É um cirrótico com ascite, ok? No qual um bichinho pulou para o líquido acítico, está lá deitando e rolando, nadando de braçada e gerou resposta inflamatória. Isso é peritonite bacteriana espontânea. O que a gente faz? Colhe o líquido acítico para a centese diagnóstica, manda para o laboratório e pergunta: laboratório, por favor, eu preciso checar se aqui no líquido esse indivíduo tem peritonite bacteriana espontânea, que é um cenário laboratório do cirrótico, sabe? Vaso dilatado, fígado não funciona, circulação esplâncnica toda ferrada, os bichos pulam com facilidade, enfim, laboratório. É assim, ó. Eu quero saber se tem bicho nessa jossa, porque não é para ter bicho lá. Não é para ter. E também se tem inflamação nessa jossa. Qualquer grauzinho de inflamação importa, viu, laboratório? Eu preciso saber. E a inflamação que importa para a infecção bacteriana é a inflamação neutrofílica, certo? É isso. A gente pergunta para o laboratório: tem bicho nessa jossa? Tem inflamação neutrofílica nessa jossa? Se tiver, peritonite bacteriana espontânea, está dado o diagnóstico. Aí, uma tomografiazinha. Ô, caramba, dane-se. É assim que a gente define diagnóstico, analisando o líquido acítico. Laboratório: tem bicho? Tem muito neutrófilo? E aí o laboratório responde: ó, bicho eu sei achar, mas contém muito neutrófilo. O muito neutrófilo na peritonite bacteriana espontânea é o indivíduo ter mais de 250 células polimorfonucleares neutrófilos no líquido acítico. É isso. Veja, não são leucócitos, não é o leucócito total. É a quantidade de neutrófilo. Tem mais que 250? Isso é muita inflamação. Aí tem. Entendeu? É isso. É isso que a gente pergunta. E o laboratório responde. Manda o resultado. Contagem de neutrófilo acima de 250. Eita, tem muita inflamação. Bicho, principal Escherichia coli. Achei Escherichia coli aqui, ó, principal. Achei. Beleza, definiu o diagnóstico. Peritonite bacteriana espontânea. Viu só? É assim. Fácil. É só lembrar todo o contexto que gera a doença. Por sinal, né? A doença em si é gerada porque uma bactéria pula para lá. Tá. Mas o problema mesmo surge pela inflamação. Surge pela inflamação. Isso é importante de ser lembrado. É que às vezes o laboratório pode ter dificuldade de achar o bicho. A gente não tem muita facilidade, né, com os métodos laboratoriais de achar bicho. Não tem. Qualquer espécie biológica é sempre difícil. Às vezes o laboratório pode não achar o bicho, mas achou a inflamação. Se a gente tiver colhido o líquido acítico pensando em PBE, mandou para o laboratório, e a resposta foi: olha, a pesquisa de bicho foi negativa, não achei Escherichia coli não. Mas tem mais que 250 polimorfonucleares neutrófilos por milímetro cúbico. Tem. Se a gente encontrar isso, a gente vai pensar, vai fazer de conta que o indivíduo também tem PBE. Também. Não achou o bicho por acaso, papai. Mas tem a inflamação, cara, deve ser, foi erro do laboratório, a falta de capacidade de achar o bicho. Entendeu? Isso é chamado no livro como ascite neutrofílica ou neutrocítica cultura negativa. É quando a gente acha a inflamação, mas não tem o bicho. Na prática, isso pra gente é dizer que o indivíduo tem PBE. Entendeu? É mais importante achar a inflamação que achar o bicho. Porque o laboratório pode falhar a identificação do bicho. Então a gente trata a ascite neutrofílica cultura negativa como se fosse PBE. Isso é muito importante. Muito importante até pra gente não se confundir com o oposto. O oposto é o laboratório achar o bicho, mas não achar a inflamação. Se achou o bicho e não achou inflamação, aí esqueça, papai. Aí é outra conversa. Pode ser contaminação, entendeu? A nossa mãozinha porca na hora de colher as coisas contaminou lá e achou um bicho. Mas não tem inflamação. Esse é um cenário chamado no livro de bacteracite. Tem bactéria na acite. Bacteracite. Que nome bonito, né? É o nome do cachorro. Ei, bacteracite. Cá. Bacteracite não neutrofílica. O que isso quer dizer? Potencialmente nada. Deve ser contaminação. A gente monitoriza o indivíduo. No dia seguinte colhe de novo para ver se vai mudar alguma coisa. Mas a princípio a gente não faz nada. Então não se confunda. O mais importante é achar a inflamação. Achei a inflamação, não tem bicho? Eita caramba. Eu acho que é PBE, sabe? Deve ser, vamos fazer alguma coisa. Achou inflamação com bicho, aí acabou-se, né? Aí mesmo está definido o diagnóstico. Entendeu? Isso é peritonite bacteriana espontânea.
Desse jeitinho. Encontrou isso? Não perca tempo. Tem que tratar. E como é que a gente trata? Cefalosporina de terceira geração. O melhor fármaco é cefotaxima. É que tem melhor concentração líquido acítico. Mas na prática a gente acaba usando muito mais ceftriaxone e está de ótimo tamanho. Esse é o tratamento padrão, tipicamente dado por 7 dias. Né? Essa é a proposta do tratamento da peritonite bacteriana espontânea. Só que tem um detalhezinho a mais. É que só o antibiótico não faz verão. Vai ajudar. Mas a gente precisa fazer uma coisinha a mais por um detalhe bem específico do cirrótico. Bem específico. Ah, já sei, vou dar anti-inflamatório porque tem inflamação. Não é isso não. É que sempre que o cirrótico tiver PBE, ele sofre especialmente com desarranjo hemodinâmico. A inflamação que surge no território esplâncnico, ela é desafiadora para o cirrótico que tem um território esplâncnico cheio de mediadores vasoativos. Está tudo vasodilatado por lá. Na hora que inflamar um pouquinho mais aquilo lá, a quantidade de líquido que vai ser direcionado para o território esplâncnico é exuberante. Entendeu? Essa exuberância de líquido no território esplâncnico pode fazer com que o rim do indivíduo se ferre. O rim do hepatopata é um rim também muito especial, né? Que ele sofre subitamente com qualquer susto que a pessoa tenha. E o indivíduo pode desenvolver síndrome hepatorrenal, que é um dos desfechos mais negativos da cirrose. Para diminuir o risco disso acontecer, durante o tratamento da peritonite bacteriana espontânea, diminui o risco de que o indivíduo tenha um desarranjo hemodinâmico, que perca mais líquido porque os vasos aumentaram a permeabilidade, a gente dá albumina. A ideia da albumina é segurar líquido dentro do vaso um pouquinho, para o indivíduo não ficar totalmente bagunçado do ponto de vista hemodinâmico, para não ferrar a função do rim, para o rim não sofrer funcionalmente. A gente tipicamente oferta albumina no primeiro e no terceiro dia de tratamento da peritonite bacteriana espontânea, com o objetivo de evitar, reduzir o risco de evoluir para síndrome hepatorrenal. Esse é o tratamento da PBE. Antibiótico e albumina no primeiro e no terceiro dia. Esse é o tratamento, sem tirar nem pôr. Entendeu? E aí acompanhar o indivíduo, a tendência é que tudo fique bem, mas depois que terminar o tratamento, habitualmente os indivíduos farão profilaxia secundária para PBE. Vão usar norfloxacino ou sulfa, né, são as opções mais utilizadas. Vai usar isso corriqueiramente para reduzir a chance de ter de novo. Porque ele avisou para o mundo já, olha, eu sou um cirrótico aqui que gosta de deixar a bactéria dar uma passeada no líquido acítico. E geralmente isso é mantido por muito tempo, né? Muitas vezes vai tirar só depois que o indivíduo transplantar o fígado, enfim. A profilaxia secundária é um ponto importante a ser lembrado no pós-tratamento da peritonite bacteriana espontânea. Isso é muito importante. Por sinal, né, eu falei de profilaxia, tem alguns hepatopatas que tem até a recomendação da gente fazer profilaxia primária. Profilaxia primária é assim, nunca tive a doença, sei nem quem é, nunca nem ouvi. Nunca ouvi. Sei, PB o quê? Quem é? Não conheço. Essa situação pode fazer sentido no hepatopata que a gente suspeite que tenha um risco muito elevado de complicar com PBE. Muito elevado. E veja como a gente entende a dinâmica da doença, fica tudo fácil, né? Quais são os pacientes que têm um risco muito elevado? Muito elevado. Imagine um cirrótico com ascite, com todas as suas características, não sei que precisa ser estudado, que foi até a praça e resolveu comer todos os cachorro-quentes, todos os que estão lá. Experimentou de cada uma das barraquinhas de cachorro-quente. Todos. Ferrou, né? Eita, que é uma porqueira chegando no território esplâncnico do indivíduo. Pois é, ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso, tá? Mas às vezes a pessoa bota para o intestino o maior caldo de cultura que existe na face da Terra, sangue. Um hepatopata que sofreu com hemorragia digestiva alta jogou para o território esplâncnico, para o intestino, na verdade, sangue. Veja, sai para fora, sai para dentro também, né? Sangue. Isso facilita a proliferação de bicho no intestino. E, obviamente, como sangrou, tem um desarranjo hemodinâmico, piora ainda mais a porteira da circulação esplâncnica, mais fácil de bicho penetrar. Então, pós-hemorragia digestiva alta, o risco é maior, um cirrótico com ascite. Por isso,
Durante o episódio de hemorragia digestiva alta é recomendado fazer profilaxia, e aí geralmente, né, como o indivíduo está internado e tal, é feito com ceftriaxone. Ceftriaxone, como a gente usa até no tratamento, entendeu? Feito dessa forma. Esse é um cenário, viu? É intuitivo até, é intuitivo, risco aumentado. O outro que tem um risco aumentado é o indivíduo cirrótico com ascite e que tem a defesa muito pior que qualquer outra pessoa. Muito pior. Veja, imagine um cirrótico com ascite que tem uma quantidade de proteínas quase que nula no líquido ascite, sabe? Pouquíssima proteína. Essa pessoa não tem nada de defesa, entendeu? Então assim, proteína melhor que 1,5 gramas, é muito pouco, cara. Se essa pessoa, além disso, tiver cirrose avançada, tiver alteração de função renal, eita, indicação, viu como é tudo intuitivo? E aí, nesse cenário, geralmente, o indivíduo é ambulatorial, né? A gente pode fazer a profilaxia com norfloxacino, com sulfa, né? São fármacos que podem ser utilizados nesse contexto. Legal, né? Muito legal, muito legal. E tudo remetendo a quem é o cirrótico. Lembrou quem é o cirrótico, tá tudo resolvido para a gente não se confundir com o nome, porque peritonite bacteriana espontânea não é igual a peritonite do cirurgião. E aí, muito cuidado para não se confundir com a peritonite bacteriana secundária, porque sim, a peritonite do cirurgião existe, mas é diferente da PBE. É diferente, papai, é diferente. PBE é um cenário que o indivíduo está predisposto a ter infecção, e um bichinho pulou espontaneamente para o líquido acítico. Está lá no nome, espontânea. A peritonite do cirurgião é outra conversa. A peritonite do cirurgião é uma peritonite em que alguém pegou o bicho e colocou o bicho lá secundariamente. Alguém pegou e colocou. Entendeu? É um indivíduo que teve ruptura de alça, teve complicação de procedimento cirúrgico. Isso é peritonite bacteriana do cirurgião, conhecida como peritonite bacteriana secundária. Isso é outra conversa. Na peritonite bacteriana secundária, o indivíduo tem inflamação com infecção exuberante do peritônio. Esse tem muita peritonite, tem muita dor, tem muita queixa, tem muita defesa. É outro contexto. E aí, quando a gente investiga, o líquido é bem diferente. O líquido é muito mais inflamatório, tem um boom de células de defesa. 250 me poupa, é muita célula de defesa. Se avaliar alguns marcadores de inflamação, né, glicose costuma estar reduzida, desidrogenase lática costuma estar aumentada. O líquido, às vezes, tem até aspecto purulento, sabe? E, geralmente, não é Escherichia coli. Escherichia coli é bicho que transloca. Aparece uma sorte variada de bicho. Pode aparecer estáfilo, gram-negativo, Deus, sabe, Deus acuda. Às vezes aparece até mais de um bicho ao mesmo tempo. Isso é indício de que talvez tenha peritonite secundária. E aí, se a gente não souber de onde isso veio, tem que investigar. Aí é um cenário que vale muitas vezes exame de imagem. O que tem na barriga dessa pessoa? Sabe? Mas às vezes é uma coisa meio que óbvia. A pessoa está fazendo diálise peritoneal. Isso já apareceu no INEP, inclusive, né? Fazer diálise peritoneal, começa a ter dor e tal, pode ser peritonite secundária. Isso não é peritonite bacteriana espontânea. Isso é peritonite secundária. É a peritonite do cirurgião. Então, muita atenção. O cirrótico é um ser importante, mas a peritonite do cirurgião existe. Existe. E a gente não pode confundir as coisas. Assim como, por mais que essa conversa seja muito legal e faça todo sentido, lembrando que o hepatopata é um ser que precisa ser estudado, existem outros cenários que as pessoas também querem ser estudadas. Existem. Peritonite bacteriana espontânea, atenção, chega aqui. Peritonite bacteriana espontânea não é privilégio da cirrose. Não. Ela pode acontecer em outros contextos. Porque existem outros indivíduos que também têm desarranjo importante no peritônio. Tem. O exemplo mais clássico disso é a síndrome nefrótica. O indivíduo com síndrome nefrótica também quer ser estudado. Veja, na síndrome nefrótica o indivíduo pode ter ascite. A nasarca é uma marca da síndrome nefrótica, não é? Tá, tem ascite. O indivíduo com síndrome nefrótica tem um desarranjo hemodinâmico? Tem, porque está perdendo líquido no terceiro espaço, o rim tenta segurar líquido, não consegue, não tem proteína, tal. Tem. Tá bom, tem ascite, tem desarranjo. O indivíduo com síndrome nefrótica tem menos defesa? O indivíduo com síndrome nefrótica perde muita proteína, perde muita imunoglobulina. É um indivíduo com a porteira aberta, atenção. Indivíduos com síndrome nefrótica com ascite também podem desenvolver PBE. Podem. Não é exclusivo do cirrótico. Só para não dizer que não tem nenhuma diferença, na síndrome nefrótica,
o bicho prioritário, olha que bobeira, o bicho prioritário causador de PBE é o pneumococo, streptopneumoniae. Só para ter coisa para examinador perguntar, né? Muito legal. Mas enfim, vale lembrar que não é exclusividade do cirrótico, embora, na maioria das vezes que apareça na prova, apareça no contexto da cirrose. Essa era a conversa que a gente precisava ter hoje. Esse era o